Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens para esses 4 domingos de janeiro, com o tema Mantenha-se firme, correndo na história e visualizando a eternidade. O objetivo dessa série, que eu quero meditar com os irmãos no decorrer desse mês, é que eu e você venha permanecer firme diante dos dilemas da vida, permanecer firme diante do sofrimento, permanecer firme, visando sempre a eternidade, nessa firme visão dessa jornada que nós temos nesta terra, sabendo então que todo momento dessa história, nós temos Deus, aquele que nos fortalece ao nosso lado. E quando pensei nessa série, orando, buscando a Deus os textos, mas também pedindo a Deus também que Ele me orientasse no que falar, eu pensei logo em permanecer firme. Me veio à mente o atleta, né? O atleta que é preparado para permanecer firme em qualquer tipo de prova. Ele é preparado mentalmente, fisicamente, emocionalmente em algumas provas, para assim permanecer firme diante delas. O atleta é exposto a muitas dificuldades. E a Bíblia também nos compara diversas vezes como um atleta. A Bíblia compara o discípulo de Cristo também em uma corrida nessa trajetória de vida rumo à eternidade com Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, a Bíblia nos diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis, a Bíblia diz. Também em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz-nos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Quem é essas testemunhas? São aqueles que já correram na história. E estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas. Livremo-nos então de tudo o que nos atrapalha. Livremo-nos também do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se também à direita do trono de Deus. Nós estamos nessa trajetória, nós estamos nessa corrida também. Enquanto nós corremos, nós temos que manter então os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, que está à destra de Deus Pai. Esses versículos então são uma comparação, nos mostrando, nos dando um estímulo, um convite a nos mantermos firmes nessa corrida, na corrida da vida que nós estamos, mas sempre, a todo momento, mantendo então os nossos olhos fixados na eternidade, na promessa que Deus nos fez. Então nós vivemos nessa terra, corremos na história, mas sempre visualizando a eternidade. Então mantenha-se firme, é o título, o tema que nós iremos meditar na palavra do Senhor, nesses 4 domingos. E um exemplo de manter-se firme, que eu me lembrei, enquanto eu estava pensando, um exemplo de perseverança, me veio à memória uma atleta. Quem conhece essa atleta? Quem viu essa imagem? Quem já viu esse vídeo dessa mulher? Pode erguer a sua mão. A maioria, né? São poucos, acredito. E talvez se você ver o vídeo, você vai ver que você já viu essa imagem, né? Esta atleta se chama Gabrielle Anderson. Essa atleta, aos 39 anos, quando chegou ao Coliseu de Los Angeles, chegou ali cambaleando,
chegou ali tombando, né? Irmã Sueli, irmã Marlúcia, tudo atleta, deve conhecer ela. Mas eu perguntei se você se lembra desta imagem, se você se lembra desta mulher, e a grande maioria se lembra. Agora eu quero perguntar a você, se você se lembra, essa atleta foi a 37ª que chegou à linha da chegada. Mas a minha pergunta para você, você se lembra da ganhadora dessa maratona? Ninguém se lembra da ganhadora dessa maratona? Por que será? Essa mulher roubou a cena, lógico, a outra mulher também chegou à linha de chegada. Mas nem a ganhadora foi tão aplaudida de pé naquele estádio, quando essa mulher passou debaixo da arquibancada e entrou naquele estádio, cambaleando, a torcida vendo aquilo, os paramédicos chegando perto e querendo socorrê-la, ela só faz assim com a cabeça e nega. Ela quer cruzar a chegada. Ela se manteve firme, mesmo que cambaleando naquele momento. E ela diz em uma entrevista que os paramédicos ofereceram ajuda a ela e ela se negou. Porque ela diz que a corrida começou à costa da praia. E até então estava tudo bem, mas conforme foi entrando dentro da cidade, ela foi sentindo muito calor e naquela época a maratona tinha somente 4 paradas para a água. Tinha apenas 4 postos de água. E ela passou nos 3 e no último ela passou e não pegou a água. E aí ela disse que começou a sentir muito calor, porque é uma atleta suíça. E ela começou a esquentar, começou a dar dor no corpo dela, até então que ela chega ao estádio com cãibra na perna. Você já teve cãibra? Essa mulher com cãibra continuou correndo, com cãibra. Mas perguntaram para ela o que a fez cruzar aquela linha de chegada. Primeiro ela disse, essa é a minha única Olimpíada, não terei outra para correr. É a minha primeira e última. Tenho 39 anos, nunca mais terei uma oportunidade como essa. Uma vez perguntada o que a fez manter-se firme nesse momento, ela respondeu que havia visualizado a linha de chegada. E ela disse, não a linha em si, mas a linha de todo o objetivo que ela havia treinado tempos e tempos para cruzar aquela linha de chegada. E ela conta então que quando ela chegou naquele estádio, ela viu a linha de chegada, era perto das escadas. E lembro que eu vi a linha de chegada e que quando eu passei por cima daquela marca, eu sabia que tinha conseguido. Na verdade, se você está realmente determinado, você pode realizar muito mais do que você pensa. Parece uma mensagem de autoajuda, né? Mas o que me chamou a atenção foi o final da sua entrevista, 20 anos depois que ela havia cruzado aquela linha de chegada. Em sua entrevista, 20 anos depois, o repórter pergunta a ela como ela vê aquela linha de chegada todas as vezes que ela assiste o vídeo. E então ela disse para ele, nos últimos 20 anos, eu não pensei muito sobre aquela corrida. Porque havia tantas outras coisas na vida que me interessavam, mais do que ficar olhando para trás. Havia mais coisas para se conquistar. Ela ficou marcada na história olímpica, mas mesmo assim ela não parou aí. Havia grandes coisas ainda, tinha outros objetivos. A visão dessa mulher ela era ampla. Ela visuou a chegada, mas após passado a chegada, aquilo ficou para trás, porque ela sabia que existia coisas além. Então, diante disso, eu quero meditar com vocês no tema hoje. Mantenha-se firme na visão.
Mantenha-se firme na visão. E o texto que nós iremos ler nesta noite está em Números capítulo 13, versículo 30, bem conhecido de todos os irmãos. Eu vou dar um minuto para você abrir sua Bíblia, você acompanhar na sua Bíblia. Amém? Aqueles que encontraram, vamos se colocar de pé. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Na NVT, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Amém? Você pode dar um amém por essa leitura? Amém. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te agradeço. Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia de nós, misericórdia da tua igreja, e que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Espírito Santo, ministre a tua palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, quando penso em visão, tenho em mente de alguém que consegue ver o que o outro não vê. Quando penso em visão, tenho em mente a capacidade de enxergar acima da maioria. E esse texto nos mostra duas pessoas que tinham visão, que se mantiveram firmes na visão da promessa de Deus. Duas pessoas que se manteve firme mesmo quando a maioria era contrária. Josué e Caleb. Mas Caleb no texto se destaca. Para vocês terem noção, vocês conhecem a história que Caleb, uma certa feita, 85 anos, ele estava pronto para conquistar outro monte e dizia: vamos embora, porque a minha força é como se eu tivesse ainda 40 anos. Porque aquele monte foi prometido. Um homem que tinha visão, que enxergava além da maioria. Mas antes eu quero relembrar com vocês que houve um êxodo. Deus apareceu a Moisés diante de uma sarça ardente e disse que usaria então Moisés para tirar o povo do Egito. E assim Deus fez. E a partir do momento que peregrinaram pelo deserto, foram vivendo milagres diante de milagres, milagres após milagres, vendo a mão soberana de Deus suprindo-os em todas as necessidades. Mandava maná, abria mar vermelho, codornizes, fazia água ruim se tornar água boa, preparava palmeiras e tantas outras coisas. Esta foi a experiência do povo de Israel. Até então que sob a liderança de Moisés, eles então peregrinam pelo deserto e chegam até então a fronteira da terra que Deus havia prometido a eles. Eles estavam agora em Parã. No capítulo 12, o último versículo, termina então o capítulo 12, nos mostrando que o povo de Israel está na fronteira entre a terra prometida, vendo tudo aquilo que Deus havia lhes prometido. E eu consigo imaginar aquele povo olhando, enxergando as coisas e dizendo: ufa, até que enfim chegamos, finalmente conseguimos. Mas aqui antes eu quero meditar com vocês. Os israelitas tinham a firme promessa de Deus. Era uma promessa que Deus havia dado não só naquele momento, mas Deus já havia prometido para Abraão, já havia dito a Moisés, e agora eles estão na fronteira. Então Deus deu instruções a Moisés.
Números capítulo 3, versículo 1 e 2, a Bíblia vai nos dizer: o Senhor disse a Moisés: envie homens para o reconhecimento da terra de Canaã, e a terra que eu dou, note vocês, que eu dou aos israelitas. Não darei, mas eu dou aos israelitas. Mande um líder de cada tribo de teus antepassados. Deus deu instruções específicas a Moisés, que enviassem então um líder de cada tribo, para então checar aquela terra. Não quero que você pense que esses homens eram homens inconfiáveis. Não, eram homens confiáveis. Não quero que você pense que esses homens não tinham bom senso. Esses homens tinham bom senso. Eram líderes daquele povo. Eram pessoas que lideravam. Pessoas que reconheciam a liderança desses 12. Estes homens iam ver algumas coisas desafiadoras ali, com certeza. Mas Deus já havia dado a terra a eles. A terra que eu dou aos israelitas. A missão deles eram explicitamente claras. Números 13, 17 ao 20, a Bíblia vai nos dizer: quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas como campos abertos. O solo é fértil ou pobre? A região tem muitas árvores? Façam todo o possível para trazer de volta a amostra das colheitas que encontrarem. Então a missão foi dada, e Moisés foi específico qual era a missão para aqueles 12. Note bem isso. Nenhuma só vez Moisés disse a eles para quando retornassem, desse conselhos a Moisés, se eles deveriam ir. Nenhuma só vez Moisés pediu para eles: vejam e voltem e me digam se nós vamos conseguir conquistar essa terra. Não era preciso trazer essa notícia, porque Moisés já havia ouvido Deus falar: a terra que eu dou. Então a missão foi específica: percorra a terra, façam um reconhecimento rápido, colham frutos e retornem. Porém, os espias partiram, demoraram 40 dias e então retornaram. E agora, imagine comigo, 2 homens, entrando agora no meio desta igreja, com uma vara de bambu, né? Não está na Bíblia se é de bambu, estou falando por causa do nosso contexto, tá? De bambu, e no meio desse bambu, bambu curvado com um cacho de uva. Qual seria a sua reação? 2 homens para carregar um cacho de uva. Qual seria a sua reação de ver isso? Uns tempos atrás eu vi uma abóbora, né, na internet, gigante. Eu falei: meu Deus do céu, uma abóbora dessa dá para fazer cabuchá, né, refogado adoidado. Imagine agora um homem cruzando essa igreja, 2 homens com um cacho de uva. Qual seria a nossa reação? Pois bem, foi isso que aconteceu. Imagine agora esses homens retornando da terra que Deus havia prometido, entrando no arraial de Israel, no meio da comunidade, com um cacho enorme de uva, 2 homens carregando aquele cacho, com muito esforço. Então agora esses homens começam a dar o relatório dizendo que a terra de fato é muito boa, que a terra é produtiva, que a terra é boa para se plantar, é boa para se habitar, é tudo que Deus prometeu à terra. Imagine aquela multidão ouvindo isso. Acredito eu que a multidão então cada vez mais ficava excitada com aquilo. Essa é a terra que Deus nos deu.
Mas então, prosseguindo o relatório, 10 dos 12 espias, você conhece a história, começam então, você vai ver na sua Bíblia, em algumas traduções está, mas, quando tem esse mas, fala a verdade, mas, ou então tem, contanto, em outras traduções tem, contudo, eles deram as notícias boas, e iniciou então ali, quando ele começam a falar as notícias ruins, inicia agora um processo de perca de visão na promessa de Deus. Aqui então eles se esquecem que Deus já havia dado e começaram a olhar pelos óculos do negativismo. Eles então dão um relatório negativo a eles. Números 13, 32 e 33 diz: então, espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra. Espalharam ele entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes. A pessoa já falou que a pessoa é enorme. Depois de enorme, ele fala assim, não, enorme não. Vimos até gigantes lá. Os descendentes de Enac. Perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Observe que esses 10 homens extrapolaram então o objetivo deles. Extrapolaram a missão que Moisés havia dado a eles. E então já começaram a se ver como derrotados. Note como eles começaram a se sentir diante daquele povo. Eles se viram como gafanhotos diante deles. Mas existe uma coisa aqui, que eles estavam em uma missão secreta. Eles eram 007 de Israel ali. Era para espiar. E se alguém tivesse visto, eles estavam perdidos. Eles eram 12. Mas note no versículo que eles falam que nós também éramos assim para eles. Ué, mas como assim? Eles estão numa missão secreta, não podia ser visto, enxergam homens enormes, enormes não está bom, enxergam gigantes, e aí eles se enxergam diante dos outros e se veem como gafanhotos, mas só a visão deles não basta, então eles rotulam a própria visão que eles tinham, colocando também que os outros os viam assim. Você ficou já perto de uma pessoa negativa? Você já conviveu com uma pessoa negativa? É chato, fala a verdade. Nada vai dar certo. Tudo que você fala, nada dá certo para a pessoa. Você passa a sua visão. Ah, não, isso aí não dá certo. Não, não vai dar certo isso não é possível. Tudo que vai fazer vai ter algum tipo de empecilho. A pessoa começa a criar empecilho, vê o homem grande, vê o homem gigante, se vê como gafanhoto, e vê que os outros também o viram como gafanhoto. Tudo para essa pessoa não irá dar certo. E se você já conviveu ou já viu alguém assim, é desanimador também. E nós vivemos hoje em um mundo negativista. As pessoas hoje já se casam com medo da estatística de divórcio crescente.
Então as pessoas já casam dizendo, se não der certo, eu sou apenas um número, não deu certo, larga cada um para o seu canto. O sistema mundano, sistema do mundo, é um sistema negativista, que nada irá funcionar, que a porcentagem de filhos não dar certo é muito grande, a porcentagem de casamento não dar certo é enorme, a porcentagem de uma igreja não dar certo é muito grande. Este é o sistema do mundo. E pessoas também acabam se encaixando nesse sistema, vendo homens grandes, vendo homens gigantes, e se enxergando também como gafanhotos. E caso você tenha algum tipo de dúvida, se o negativismo, a visão restrita, é contagioso, é só seguir o texto. Então toda a comunidade, imagine, aquela comunidade viu aqueles cachos, deve ter ficado alegre, começou o relatório bom, a pessoa ficou excitada, e aí, depois do relatório negativo, então toda a comunidade começou a chorar em voz alta, e continuou em prantos a noite toda. Você tem dúvida se o negativismo é infeccioso? Você tem alguma dúvida se o negativismo é contagioso? Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam, porque o Senhor está nos levando para essa terra, só para morrermos em combate? Nossas esposas, crianças, serão capturadas como prisioneiros de guerra. Já começou a ver até o que ia acontecer. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E então disseram uns aos outros, vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. A visão dessas pessoas haviam agora ficado turvada. O negativismo é infeccioso, ele nos faz mal, nos faz enxergar algo que não somos, faz nós pensarmos que as pessoas também nos enxergam assim, e além de tudo faz mal também às outras pessoas. Esses homens tinham uma promessa, e era a promessa feita pelo próprio Deus, mas a deficiência da sua visão, uma visão restrita, causa então uma miopia espiritual e não nos deixa enxergar que Deus age no sobrenatural, que Deus pode pegar o impossível e fazer possível. Mas nós, quando estamos com a nossa visão restrita, não conseguimos enxergar além da maioria, nós perdemos então a visão espiritual e começamos então a limitar o poder de Deus, achando que Deus não pode agir, e já podemos ver as causas futuras que poderá acontecer. E então nós perdemos, então não nos mantemos firmes na visão da promessa, e agora começamos a limiar o nosso foco aos problemas do dia a dia. E aí temos uma miopia espiritual. E eu não estou aqui para falar de confissão positiva ou confissão negativa, teologia de Kenneth Hagin. Não, eu estou falando de fé e confiança em Deus, no autor das promessas, no autor daquele que fez promessa na minha vida e na tua vida, de um dia tudo isso irá passar e nós teremos uma eternidade então com Deus. É correr na história, visualizando então, mantendo firme essa visão, que na linha de chegada está o nosso Senhor. Mas graças a Deus que sempre há remanescentes. Graças a Deus que sempre há pessoas com firme visão. E havia ali 2 homens de firme visão. Minoria entre eles. E Arnold Toynbee disse certa vez, é duvidoso que a maioria alguma vez tenha razão.
Você já ouviu aquele negócio? A voz do povo é a voz de Deus, não é assim que se diz? Mas muitas vezes, porque a maioria não é sinal que está certo. E ali, esses dois homens então, dão outro tipo de relatório. Um relatório positivo. Números 14, do 7 ao 9, e Números 13 e 30, o primeiro diz assim: Calebe tentou então acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Números 14, 7 e 9, e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra da qual fizemos o reconhecimento é muito boa. Pensa numa terra boa, americana, né? Terra boa. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e a dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem contra o Senhor. Eles estavam já querendo escolher outro líder, querendo substituir Moisés, e Calebe disse: não, a promessa não é feita por Moisés, a promessa não é feita pelo líder, a promessa não é feita pelo pastor, não, a promessa é do Senhor. Não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. E aqui eu gostei muito quando eu li. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Calebe está dizendo: peraí. Eles falaram, tem o outro lado da moeda também. Não é só porque é a maioria. Tem o outro lado da moeda. Na verdade é uma questão em jogo. Vamos ser corajosos. Vamos se manter firmes. Vamos começar a ver os desafios pelos olhos da fé. Eles estão sozinhos, nós temos Deus do nosso lado. Vamos confiar, não vamos se dar por vencidos assim tão fácil não. Que negócio é esse? Vocês viveram milagres, vocês viram milagres, estão na fronteira da terra prometida e agora estão querendo voltar para o Egito? Não, vamos olhar o outro lado, vamos olhar com os olhos da fé. Eles não têm ninguém. Havendo uma firme visão no propósito, e principalmente nas promessas e no autor da promessa, o medo se dissipa. Quando nós focamos em Deus, em Jesus, o nosso autor e consumador, não há então razão para nenhum tipo de intimidação. E é isso que Josué então está falando para aquele povo. E aí você pensa assim: nossa, com um sermão desse, comoveu o povo, não é possível. O povo ficou animado. Certo? Errado. Sabe o que aconteceu? Segue o texto. Ainda assim, toda a comunidade começou a falar em apedrejar Josué e Calebe. Mesmo assim, o povo falou: quer saber, esse cara está falando demais. Vamos apedrejar esses caras e vamos voltar para o Egito, que é melhor. Esse fato diz muito. O que a maioria das pessoas pensam de uma pessoa que tem uma firme visão? O que o sistema do mundo pensa de uma pessoa que tem uma firme visão em Deus? Esse fato nos mostra. Aqui há dois homens que você e eu admiramos. E outros 10, assim como a ganhadora da prova de 84, ninguém se lembra. Se eu perguntar a você, você não vai se lembrar desses 10 aqui também, vai? Mas de Josué e Calebe você se lembra. Porque esses homens correram na história, visualizando algo maior que Deus havia lhe prometido. Esses homens então deixou um legado. Esses 10
deixou um exemplo do que não fazer. Eu e você admiramos esses dois. Nos lembramos deles, mas desses 10 nós não nos lembramos. O que eu quero encerrar nessa noite é encerrar dizendo, meus irmãos, que nós não estamos aqui nessa noite falando de uma história antiga. Não estamos aqui recontando novamente uma história que eu e você já conhecem. Não, não é isso. O que nós estamos meditando nessa noite é vendo uma história antiga que nos mostre como viver o hoje. O que nós estamos meditando nessa noite, o meu interesse, não é apenas em narrar a história para vocês. Não é narrar a história dos hebreus em Parã. Não é narrar o que aconteceu. Não é somente isso. Mas o que essa história se aplica então a mim e a você? O que esses 10 homens se aplicam a mim e a você? O que esses 2 homens se aplicam a você? Como esses 10 homens lidaram com as dificuldades? E como esses 2 homens lidaram com as dificuldades? Se você hoje disser a um grupo de pessoas que você está lutando contra gigantes, não se estranhe se a maioria dizer para você, ó, largue tudo, vai embora. Se você chegar a alguém que é adepto ao sistema do mundo e dizer, olha, não é possível, porque eu vou na igreja, faço isso, faço aquilo, e estou passando por tudo isso, ou não precisa nem dizer, porque eles mesmos analisam e veem dessa forma, porque eles correm na história, mas não visualizam a eternidade. Eles vão dizer para você, não compensa, larga tudo, vai embora. Ou até mesmo dentro da comunidade, às vezes, existe alguns dos 10 dizendo, não vai dar certo, vai embora. Mas o que eu quero lhe dizer é, não deixe que as pessoas com visões restritas conduzam o seu viver e diminuam a sua fé. Não deixe pessoas que estão com as visões turbadas e não têm a visão firme, conduzam o seu futuro, fazendo que você enxergue homens grandes, homens gigantes, e também que contribuam para que você se enxergue como gafanhoto. Não deixe pessoas diminuírem então a sua fé. Não. O que eu quero dizer para você é, não focalize o problema. Não faça como aqueles 10 homens que numeraram as pessoas, mediram as pessoas, pesaram as pessoas, viram a altura, se viram então como gafanhotos. Quando agimos assim, o resultado é previsível, é medo, intimidação. O que eu quero lhe perguntar nessa noite, qual é a sua Canaã? E eu não estou aqui falando, não, da terra prometida, que está prometida e é uma promessa a nós. Não, não é isso. O que eu quero lhe dizer é, qual é o seu desafio que você está enfrentando hoje? Porque Canaã era o desafio daqueles israelitas naquele momento. Qual é o desafio que você vive diariamente, talvez? Ou então, qual é o desafio que você está vivendo há anos já? Qual é o desafio que você está vivendo? Quais são os gigantes que te fazem então pensar que você é pequeno? Talvez um grande desafio para você hoje seja a família. Qual é o seu desafio? Talvez o seu grande desafio hoje seja os filhos. Talvez o seu grande desafio seja um emprego. Qual é a sua Canaã? Talvez o seu grande desafio seja a saúde.
Talvez o seu grande desafio seja um casamento. Talvez o grande desafio de alguém seja o perdão, a reconciliação. Talvez o grande desafio seja viver em comunhão. Ou talvez, como nós vimos na quarta-feira aqui, na história de Cindy, que ela corria de Deus. Talvez o seu grande desafio é se prostrar e se render diante de Deus. Qual é o seu desafio? E eu acredito que você quer ser corajoso, certo? Eu acredito que você quer ser corajoso. Eu acredito que você não quer se entregar a esses desafios. Eu acredito que você não quer se ver como gafanhoto. Eu acredito que você não quer dar a sua família por perdido, o seu casamento por perdido, a sua busca pelo emprego e tantas outras coisas. Eu acredito que você não quer se render a esse desafio. Então há um caminho para você. Mas você precisa ter uma qualidade essencial. E essa qualidade se chama visão firme. Manter a visão firme. Se nós nos prostrarmos diante de todos os problemas que acontecem às nossas vidas, se nós nos prostrarmos diante de tantas dificuldades que acontecem conosco, eu acredito que muitos de nós não estaríamos aqui nesta noite. Mas talvez você ainda não se prostrou, mas você vem se diminuindo cada vez mais. E você vê um homem grande, você se diminui. Você vê um homem gigante, você se diminui. Até o ponto que você acha que o problema já está vendo você dessa forma. Nós precisamos manter a visão firme. Manter a visão firme. Qual é a visão que você precisa? É a restituição da sua família? Você tem focado na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento? Mantenha a visão firme. Mantenha a visão firme. Porque visão, que nós estamos falando nessa noite, visão é a habilidade de ver a presença de Deus, perceber o poder de Deus e manter-se firme nos planos de Deus, apesar de todos os obstáculos. Mantenha a visão firme. Meus irmãos, muitas vezes eu me vejo e eu vejo toda a igreja, não só a igreja Ebenezer, mas toda a igreja, como em um estádio e cada um está em uma raia, não lutando para vencer o outro irmão, não, correndo, assim como a primeira e a 37ª maratonista cruzaram a linha de chegada, não lutando para vencer o outro, mas para chegar ali do outro lado. Em alguns momentos sentimos câimbras nesta corrida. Alguns momentos pensamos em parar, mas se parar não conseguimos levantar e seguir. Mas eu também visualizo cada irmão em cada raia tentando alcançar a linha de chegada, mas naquela linha de chegada eu visualizo Cristo dizendo para mim e para você: olhe para mim. Mantenha firme a visão. Olhe para mim. Não importa os obstáculos, olhe para mim. Não importa a adversidade, Cristo está do outro lado da linha. Olhe para mim. Não importa os números, Cristo está lá. Olhe para mim. Não importa a impossibilidade, Cristo está lá. Olhe para mim. Mantenha firme a sua visão. Corra na história visualizando a eternidade. Mantenha firme a visão. Eu consigo ver Cristo dizendo a nós: fite os olhos em mim, porque eu sou o autor, aquele que criou e deu
e sou o consumador da tua fé e de tua confiança. Olhe para mim. Até mesmo em um mundo negativo e hostil, até mesmo em um mundo em que a maioria pode dizer que você não pode alçar voos altos, até mesmo em um grupo de pessoas que tentam então dizer a você que a mesma visão restrita que elas têm, você também tem que ter. Com os olhos da fé, volte nessa noite ao jogo e volte com entusiasmo. E tenha confiança e certeza que existe uma promessa para você, que inclui nessa promessa salvação, restauração, libertação, suprimento e paz. Esta é a promessa que Cristo nos deu. Então volte para o jogo hoje e volte com entusiasmo, porque do outro lado Cristo está dizendo: mantenha firme a visão, olhe para mim, corra na história, visualizando a eternidade. Amém? Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite, para que a nossa visão seja restituída cada vez mais. Eu quero orar por você que está aí no seu lar, através da internet, talvez correndo de Deus também. Talvez esse tenha sido o seu desafio. Olhe para Deus, olhe para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não turve a visão, não mantenha a visão restrita. A nossa visão tem que ser maior do que a maioria, enxergar a eternidade. Eu quero orar por você nessa noite, porque um dia este homem, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também correu nessa história, e aqui terminou como um campeão, assim como nós vimos em Hebreus 2, 12, 1 e 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se então à direita de Deus. Deus tem uma promessa para você, e essa promessa é salvação, restituição, libertação, suprimento e paz para todos nós, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai eterno, em nome de Jesus, Pai, te damos graças, Senhor. Te damos graças, Pai, pela tua palavra. Palavra essa, Senhor,